Você já se perguntou se há coisas que um avião simplesmente não pode fazer? Acontece que os aviões têm regras rígidas em relação às suas rotas no céu, por razões de segurança e para manterem a cordialidade com os vizinhos continentais. Alguns dos lugares em que eles não têm permissão para voar podem deixar você surpreso. Aviões não sobrevoam a Antártica. Devido às condições de vento e neve das montanhas da Antártica, esta área é mais propensa a condições ofuscantes, onde o piloto não conseguiria ver nada. Além disso, em caso de emergência, o desembarque na Antártica ou em suas montanhas exporia os passageiros a condições bastante severas de congelamento e terrenos acidentados. O terreno montanhoso também não é exatamente adequado para aterrissagem. Além disso, os pinguins não iriam gostar. Os aviões não sobrevoam os polos da Terra. O polo norte da Terra tem campos magnéticos super fortes que mudam constantemente. Seu alcance e direção podem mudar quilômetros por ano. Por que isso é tão importante para os pilotos? Se o campo magnético se moveu, o norte verdadeiro pode aparecer diferente do que realmente é, dificultando que o piloto localize a rota correta. As orientações de navegação podem ser completamente perdidas assim. Os aeroportos identificam suas rotas em relação à distância do norte verdadeiro. Se um forte campo magnético, como o do Polo Norte, fizer um grande movimento, as noções de direção que o piloto possui se tornarão praticamente sem sentido. Parece uma receita para atrasos nos voos. E fica ainda melhor. Como os aeroportos identificam as rotas de acordo com a distância do norte verdadeiro em graus, relatórios de pilotos sobre movimentos em um campo magnético podem fazer com que o aeroporto modifique a pista. A diferença de alguns graus não é grande coisa, mas remarcar incorretamente uma rota já teve consequências desastrosas antes, como pousos incorretos e falta de segurança. Situações como essa são muito raras, mas é sempre uma boa ideia evitar os polos e seus campos magnéticos. Aviões não voam sobre o Oceano Pacífico. Bem, não é que eles não possam mesmo, mas sim porque há uma rota mais curta. Digamos que você esteja voando da América do Norte para a Ásia. Devido à forma esférica da Terra, a rota mais curta entre o ponto A e o ponto B fica na direção norte-sul, em vez de leste-oeste. Se você estiver viajando da América do Norte para a Ásia, geralmente é mais rápido sobrevoar nossos amigos europeus e do Oriente Médio do que atravessar todo o Oceano Pacífico. Aviões não voam sobre o Tibete. Isso se deve em grande parte às montanhas dos Himalaias. Primeiro de tudo, se um avião tiver que pousar em uma situação de emergência ali, as montanhas não servirão exatamente como uma pista improvisada. Entende o que eu quero dizer? Em segundo lugar, no caso de um avião conseguir pousar nas montanhas, não há dúvida de que seria um terreno bastante difícil para os passageiros enquanto esperam por ajuda, e as montanhas causariam, sem dúvida, sérios danos à aeronave. Mais importante ainda, tem a ver com a altitude. Os Himalaias têm uma das maiores altitudes do mundo. Se um avião começa a perder a pressão da cabine, o piloto deve descer a uma altitude em que o ar na cabine se torne respirável novamente. Isso pode ser difícil de fazer se você estiver voando entre montanhas imponentes e de grande altitude, como os Himalaias. Eles não sobrevoam a cidade de Meca. A razão mais simples aqui é que não há aeroporto em Meca. A próxima cidade não fica tão longe, então não há necessidade de gastar os milhões de dólares necessários para construir um aeroporto. Em segundo lugar, há um forte campo magnético em Meca. Como mencionado anteriormente, um campo magnético pode causar problemas de navegação para os pilotos. Eles não podem decolar quando está muito quente. Recentemente, em Phoenix, no Arizona, mais de 40 voos foram cancelados porque estava muito quente. O Arizona já é um lugar extremamente quente, mas se estiver quente demais, o avião simplesmente não consegue se sustentar o suficiente. Lição rápida sobre ciências. As asas dos aviões são modeladas para fazer o ar se mover mais rapidamente sobre a parte superior da asa, assim a pressão do ar diminui. Quando a pressão no topo da asa é menor que a pressão embaixo da asa, cria o que é chamado de força de sustentação na asa, que puxa ela e o avião para cima. Mas quando está muito quente, a densidade do ar é menor, o que aumenta a velocidade necessária na pista para que o ar flua sobre as asas a fim de criar sustentação suficiente para a decolagem.
Então, melhor deixar isso de fora. Os aviões não podem sobrevoar a casa de George Washington. Localizada no Monte Vernon, no estado de Virgínia, a casa do primeiro presidente dos Estados Unidos ainda está de pé, embora com muito desgaste ocorrido ao longo de alguns séculos. Afinal, ela foi construída no final do século XVIII. O local é considerado um marco histórico nacional. Para evitar mais danos a essa casa histórica, devido às vibrações do ar, o espaço aéreo acima da casa de George e Martha foi declarado uma zona de exclusão aérea. Disney World e Disneylândia. Por razões de segurança, às vezes são impostas restrições temporárias ao espaço aéreo acima de áreas com circulação de muita gente, para que ninguém se machuque caso um avião precise fazer uma aterrissagem emergencial. Por exemplo, restrições temporárias ao espaço aéreo são colocadas todos os anos sobre o estádio do Super Bowl. Mas que lugar atrai multidões maiores do que o lugar mais feliz da Terra? Em 2003, a Disney Corporation conseguiu uma restrição temporária de exclusão aérea sobre os dois parques. A propósito, essa restrição temporária custa um monte de dinheiro, mas de alguma forma, a restrição simplesmente permaneceu. Até hoje, os espaços aéreos sobre o Walt Disney World e a Disneylândia são zonas de exclusão aérea. Instalações da planta Pantex. Essa usina nuclear está localizada em Amarillo, no Texas, e é a principal instalação de montagem e desmontagem de armas nucleares dos Estados Unidos. Eles também armazenam algumas armas antigas que certamente você não ia querer que fossem movidas, visto que são materiais que sobraram de conflitos passados. Portanto, há uma ampla zona de exclusão aérea ao redor e acima dessas instalações. Não queremos explosões acidentais, né? Camp David. Parece comum, certo? Bem, não deixe esse nome bonito enganar você. Anteriormente conhecida como Instalação de Apoio Naval Thurmond, o local é um refúgio para os presidentes dos Estados Unidos. Muitas pessoas importantes já foram e ainda vão lá para visitar o lugar e realizar importantes reuniões. O presidente Franklin Roosevelt foi quem iniciou essa tradição. Localizado em Thurmond, no estado de Maryland, é onde muitos acordos internacionais foram assinados. Na década de 50, o presidente Dwight Eisenhower renomeou o retiro como Camp David em homenagem ao seu neto. Devido ao grande fluxo de presidentes e outros VIPs do mundo todo que visitam o local, o espaço aéreo acima de todo o complexo é uma zona de exclusão aérea por razões de segurança. Centro Espacial Kennedy. Claro que você não pode voar sobre o centro espacial, a menos que queira colidir com um foguete. Brincadeira, mas há algumas razões óbvias pelas quais o Centro Espacial Kennedy, na Flórida, é uma zona de exclusão aérea. Uma delas é a grande multidão. Fanáticos espaciais de todos os Estados Unidos e até do mundo inteiro vão ao Centro Espacial Kennedy para assistir a foguetes sendo lançados ao espaço. A outra razão é que há muita atividade da NASA e da Força Aérea dos Estados Unidos ocorrendo ali, um trabalho muito importante. Portanto, a segurança para todas as partes é a principal prioridade. Área 51. Para quem não conhece esse lugar misterioso e lendário, a Área 51 é um campo de treinamento aberto para a Força Aérea dos Estados Unidos. Alienígenas, OVNIs, eventos inexplicáveis, mas isso ficará para outro vídeo totalmente diferente. O interessante sobre as restrições no espaço aéreo acima de toda a região é que é uma zona de exclusão aérea para aeronaves civis e militares. Onde realmente fica a Área 51 não se sabe exatamente. Por isso, é demarcada uma grande extensão do deserto de Nevada. O ponto fascinante aqui é que toda a área é uma zona de exclusão aérea, mas não sabemos bem o porquê. Palácio de Buckingham. Localizado em Londres, na Inglaterra, é conhecido como um dos marcos históricos mais importantes e reconhecíveis do mundo. Sede da Rainha da Inglaterra e de toda a sua administração e equipe, o Palácio de Buckingham é obviamente um edifício importante para proteger o público e o governo britânico. Também há frequentemente muitos visitantes importantes no palácio, cuja segurança deve ser considerada. Assim, a área do Palácio de Buckingham foi estabelecida como uma zona de exclusão aérea. O Taj Mahal.
É uma das obras de arquitetura mais bonitas e famosas da Índia. Concluído em 1653, o Taj Mahal atrai milhares de turistas a cada ano. Em 1983, foi reconhecido como Patrimônio Mundial. O governo indiano restringiu a zona aérea acima dele em 2006 para proteger este importante edifício histórico e os muitos turistas que vão testemunhar sua majestade. Você conhece mais algum fato interessante que fale de coisas que os aviões não podem fazer? Se sim, partilhe conosco escrevendo nos comentários. Se você aprendeu alguma coisa hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, nem pense em trocar nossos vídeos por uma aventura em uma zona de restrição aérea. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você assistir. Basta clicar no vídeo da esquerda ou no da direita. Lembre-se, fique no lado incrível da vida.